Galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu espero que todos estejam alegres e felizes com Jesus. E hoje vai ser um super vídeo, cara. Porque hoje nós vamos finalizar a série de Gênesis. Por quê? É, Era para ser episódio do capítulo 47, 48. Mas eu fiz aqui o estudo, né, novamente. Passei aqui um pouco a limpo e vi que dava para encaixar esses quatro e não ia ficar pesado, ia ficar é, bem tranquilo, até porque eles não são longos, são versículos, são capítulos mais brandos, mais pequenos, mas que têm uma importância muito grande e eu quero compartilhar com vocês aqui, tá bom? Pessoal, vamos lá. Um fato muito importante, tá? Esses capítulos eles vão marcar a final da trajetória de Jacó com sua família e José, ok? Então nós vamos fazer essa analogia aqui. Acompanha comigo na tela Gênesis no capítulo 47, tá? Do verso 1 ao 6. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse a Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? Eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de seus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiores do gado sobre o que eu tenho. Pessoal, quando a gente fala que José foi um homem muito abençoado, é que ele arquitetou um plano com seus irmãos que era uma realidade. Mas quando ele se apresenta ao faraó, o faraó continua dando o ar da graça para a vida de José e seus irmãos e ainda não é besta. O faraó falou assim, ó, tá, todo o Egito está sobre as suas mãos, José. Então, deixa eles viverem o melhor. Porém, se tiver um stop de linha, igual estão falando, manda cuidar do meu gado. Ou seja, fica bom para todo mundo, o negócio bom é esse. Fica tudo ajeitado e resolvido para atender o melhor para os dois lados. Então, isso sim é uma alegria e uma felicidade para José, Faraó e seus irmãos. Por que não assim dizer? Né? A gente vê que tudo isso acontece. José, nesse contexto, ele continua aumentando o domínio total de Faraó sobre o Egito e o que o Egito representava. E para o Faraó, pensa só, um camarada que já estava fazendo tudo de bom e fazendo prosperar, quando não tinha família, com a família agora é muito melhor para o Faraó, porque agora José está alegre, está contente, está com alegria. Talvez ele sente ali uma parcela de gratidão a mais para o Faraó por acolher a sua família. Então, olha, tudo isso vai gerando para Faraó um benefício muito maior. E volto a falar, como eu falei com vocês desde quando eu entrei na história de José. E Deus era com José. Percebe? Então tudo isso vai levando toda essa conversa e todo esse entendimento para nós e passando tudo o quanto estava sendo necessário, ok? Capítulo 47 fica por aqui. 48. Aqui é onde a gente precisa entender algumas coisas. Jacó já era velho, né? Ou seja, Israel já era velho, já estava nas portas ali de bater as botas e ir para a glória com o nosso Senhor Jesus, né? Estava na hora dele pegar, segurar o anjo e subir junto com o anjo. O que acontece? Ele estava em Gozém, Gozém não era no Egito, era perto, mas, né? O que acontece? Chega a mensagem para José, José vai com seus filhos, né, Manassés e Efraim, para a terra de Gozém e vai ver seu pai. E aí acontece o seguinte: ele se apresenta, apresenta os filhos aos pais novamente, e Jacó bem velho, e Jacó vai abençoar esses seus netos. E o pulo do gato tá aqui, ó. Olha só, acompanha comigo na tela também, tá?
Gênesis 48, versículo 17 ao 20. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita, ou seja, a mão da bênção, sobre a cabeça de Efraim, o menor, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Ou seja, primogênito era Manassés. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será meu povo e também será grande. Contudo, o seu irmão menor, ou seja, Efraim, será maior que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Pessoal, era o seguinte, presta bem atenção, por mais que correto era José abençoar a primogenitura, quem fez basicamente saber da primogenitura foi Jacó sobre a vida de seus netos. Até aí, ok. Só que Jacó estava fazendo uma inversão. A mão direita é a mão da bênção. O pessoal já tem isso estipulado, especialmente no Antigo Testamento era mais essa vibe mesmo, mais nessa direção. Só que Jacó, em vez de abençoar o mais velho, ele abençoou o mais novo. E José, vendo isso e sabendo porque é pai, e sabendo como que funciona a bênção primogenitura, ele fala assim, tem uma coisa errada. Vamos, opa, pai, vamos trocar porque você está abençoando o filho errado. Só que Jacó vira e fala assim, não, você que não está entendendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou executando. Só que eu estou querendo te falar e você não está entendendo. O menor em idade vai ser maior sobre o mais velho. E tudo isso está acontecendo é a minha bênção liberada pela vida dos seus filhos. Ou melhor dizendo, é pela vida dos meus netos. E isso aí é o que vai acontecer. E como nós sabemos que tudo quanto é acontecido no início é uma profetização, é uma profecia sobre o que vai haver no futuro, é o fato que vai conduzir e levar em direção ao decorrer da história. Nós já sabemos que isso aqui foi algo que veio da parte de Jacó bem lá atrás, em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E em decorrer disso, tudo vai acontecer e indo em direção. Ok? Isso é o capítulo 48. Agora, capítulo 49. Aqui, gente, parece que quando Jacó estava para bater as botas, o velho começou a soltar, só os tiros certeiros e falando coisas certas, falando coisas precisas, falando coisas cada vez mais incisas e cada vez mais, assim, minuciosas, tá bom? Vamos lá. Capítulo 49, verso de número 8 ao 12. Presta bem atenção. Judá, ele está abençoando seus filhos, ok? Judá, a ti louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Que profecia para um filho, correto? Que profecia. Preste bem atenção. Quando nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Olha a profecia de Jacó para seu filho. Ele deixa claro que todos louvarão a ele. Quando a gente fala a ele, é louvar a Jesus por ser descendente de Judá. Tá? Mas a honra ainda vinha para antepassado, né? Para seu sucessor ali onde havia as tribos, correto? O que eu quero falar com vocês? É um leãozinho, mas vai se deitar e levantar como um leão velho, ou seja, vai se levantar como um leão maduro, um leão forte. Qual que é a ideia? É que Judá seria grande, mas não pelo seu nome, não pela sua vida, mas pela sua descendência.
Ou seja, você vai morrer, Judá, mas vai se levantar um leão amadurecido. Quem é esse leão? É Cristo. É Jesus levantando-se, né, sendo enviado à terra e sendo preparado para libertar os cativos e trazer paz aos oprimidos. É essa que é a ideia aqui da profecia de Jacó para seu filho Judá. Ok? E isso é algo que vai deixar muito claro mais uma profecia em torno de Jesus, mesmo em Gênesis. Olha para você ver. Olha para a gente ver como que isso é interessante e é fundamental. Isso é de suma importância. Precisamos olhar e entender que isso faz diferença num contexto total e que o importante é entender que Cristo sempre foi anunciado mesmo no Antigo Testamento, ok? Bom, o que eu vejo é que a precisão é muito forte, porque fala que todas as terras louvariam e o cetro, ou seja, o poder, o governo, a legislação, tudo que envolve o que? Poder, tudo que envolve reinado, não sairia da casa de Judá. Ou seja, Judá, você será grande. Judá, você agora é um leãozinho, mas vai deitar e vai acordar como um leão velho, um leão maduro. Judá, o poder, a lei e o governo não vai sair de dentro da sua casa. É muito preciso, gente. Não dá para olhar com um olhar diferente a não ser de olha a precisão que esse homem teve, mesmo no seu momento de morte, nas suas vésperas de morte, por assim dizer. Ok? E Gênesis, no capítulo 50, Jacó falece, faz um pedido aos seus filhos, especialmente a José, que fosse enterrado na terra de seus pais, e seus ossos fossem enterrados junto com seus pais, que não fosse enterrado em terra peregrina, ok? Ou seja, em terra estrangeira, melhor dizendo, ou seja, no Egito. Acontece o funeral, né, de, de José, perdão, de Jacó. José e seus irmãos estão de luto. Só que os seus irmãos ficam com medinho de José. Por quê? Poxa, sacaneamos ele anteriormente. Será que agora, por nosso pai ter morrido, ele vai se vingar de nós? Já sei. Vamos fazer uma estratégia, e a estratégia é dita aqui agora em Gênesis capítulo 50, do verso 15 ao verso 21. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos teus servos, o Deus de teu pai. E José chorou quanto eles lhe falavam. Depois vieram também a seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E disse-lhe José: não temais, porventura, estou em lugar de Deus? Estou eu em lugar de Deus? Vós bem entendestes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. Assim consolou e falou, segundo o seu coração. Olha só. José não estava com o intuito de fazer mal aos seus irmãos. Eu já falei isso com vocês bem lá atrás. Mesmo que os irmãos dele o entristeceram e tramaram contra a sua vida, a proposta de José não era ficar ali com remorso, era viver em amor, era viver como Cristo nos ensina, mesmo não tendo o ensinamento de Cristo naquela época. Mas um fato era, Deus era com José. E se Deus era com o homem naquele tempo, quer dizer que aquele homem andava com Deus. Percebe? Então isso é importante. E isso é de entender. Acontece um pouco mais à frente, José morre e é embalsamado e fica ali num caixão do Egito. Queridos, chegamos ao fim. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 50 é a nossa série. E ela se encerrou aqui neste canal do YouTube. Se você quiser ver algum episódio anterior, né, um capítulo anterior que você ficou perdido, volta aí um pouquinho. Nós temos uma playlist específica só de Gênesis. Eu te convido a estar indo lá e estar consumindo tudo que foi passado ali, tá bom? O que eu quero finalizar para vocês aqui, o vídeo já está um pouco longo, dando quase uns 15 minutos, é que nós precisamos entender que tudo é um processo. Primeiro, Adão e Eva pecam, né? Antes, vamos lá.
Acontece a criação do mundo, Deus dá as ordenanças, Adão e Eva é gerado, pecam, são expulsos, geram filhos, acontece o primeiro suicídio, o primeiro homicídio, né, a primeira morte na Bíblia, que é através de seus filhos, né, Caim e Abel. Acontece a próxima geração, vai acontecendo situações, acontece dilúvio, acontece Abraão, né, sendo chamado para fora, saindo do conforto, indo para o confronto, vivendo aonde Deus ordenara. O cumprimento de um filho da promessa, né, que é Isaac, mas antes houve Ismael por falta de paciência, por falta de fé, por assim dizer. E aí vai desencaminhando, aí vem Isaac, depois vem Jacó e Esaú, e há momentos onde Isaac ele começa a ficar velho e Jacó sai fora da casa do seu pai, vai morar com Labão, encontra a sua esposa e trabalha por 14 anos porque ele foi enganado no primeiro momento, fica por mais tempo, trabalha, multiplica os bens de Labão, ao reencontro com Esaú e a paz, e depois começa todo esse trajeto, né, de José sonhar e ter seu sonho sendo executado devagarzinho. E aí chegamos no momento onde se encerra com a morte de José. Eu não vou entrar sobre Êxodo, mas eu preciso falar com vocês o seguinte: tudo quanto foi feito por José é lembrado até uma certa parte. E após um momento, especialmente no capítulo 1 de Êxodo, vai falar melhor, os novos governantes do Egito, os novos faraós do Egito, não começam a esquecer quem foi José, e o povo israelita começa a ser prisioneiro e continua executando. Tá bom? Meus queridos, espero do fundo do coração ter sido uma bênção para vocês. Para mim foi muito bom fazer essa série para vocês. Sei que demorou, mas chegamos até aqui no final. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.